Só começar, pessoal. Tem a maquiagem aquela, né? Pozinho. Deixa eu ver se a pele tá boa, Fernando. Cadê a gestão dele? O maquiador já chega pra É aquele você. esquema, né? Vocês Gestão quiserem dele. a câmera, podem olhar pra essa aqui, pra essa aqui. Vocês... Gestão dele lá. E eu olho pra onde? Na Pra real, lá. ficou eu e pra essa ou Fernando pra essa? ali. Ah, sabe. Mas daí ele Tá. fala, corta na 3. Bom, você quer fazer uma introdução, Cíntia? Tá, eu começo então, daí eu me apresento, você se apresenta e aí a gente fala de vocês e aí cada um se apresenta. Fechou? Não, Bora? geralmente os caras que apresentam, né? Pô, em podcast. Fernando, Vocês que têm que apresentar a gente. não dá trabalho, Fernando, uma hora dessa. Podcast. Cara, Eu não vou me convidado. apresentar. Cara convidado, a gente tem que apresentar. Olá pessoal, bem-vindos ao último Rapcast dessa temporada, é isso mesmo, a gente chegou no final. E fechando com chave de ouro, né? Inclusive atendendo aí a alguns pedidos, a gente sempre pergunta, né? Pede para vocês colocarem aí assuntos, opiniões, o que vocês querem saber. E um dos temas que foi bem abordado é para que a gente falasse um pouquinho da história da ANEEL, de como começou, enfim. E para falar um pouquinho desse assunto, né? Acho que a gente não tinha como não convidar. Então hoje a gente tem a honra de ter aqui o Luiz Fernando e o Luiz Felipe. Eu sou a Cíntia. Eu sou Ted, eu trabalho aqui também na Neoprospecta, todos nós somos neonianos. O convidado foi o cofundador da Neoprospecta, o Felipe. Não vou falar Luiz Felipe, vou falar Felipe. E é uma honra receber duas pessoas que foram CEOs da Neoprospecta, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Sim. E para mim é uma honra, esse momento eu nunca esperava estar aqui vivendo isso e muito legal bater esse papo aqui hoje. Então o Felipe ele tem mestrado e doutorado na parte de biologia molecular e o Fernando é economista, ele vem de uma área de exatas e começou na parte de marketing, vendas, diretor das duas áreas da Neoprospecta, quando o Felipe era CEO. Hoje o Fernando é o CEO, representante e diretor executivo da Neoprospecta, e a gente tem dois irmãos na mesma mesa. Sim. O orgulho de uma família ter dois CEOs na mesma família, né? Então é uma história bem interessante, tanto da parte pessoal, acredito que eles podem falar um pouco melhor, quanto da parte profissional, uma carreira de 13 anos de empresa, que gerou inclusive uma segunda empresa, que é a Biome Hub, que é um spin-off da Neoprospecta, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre, por isso que a gente também convidou o Felipe, que hoje ele é o CEO da Biome Hub. Então a gente está aqui com o CEO da Neoprospecta, que é o Fernando, e o CEO da Biome Hub, que é o Felipe. E eu sou coordenador da área comercial, e a Cíntia trabalha com a gente também na área comercial, gerente de contas, especialista de produto. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E vamos bater esse papo, vai ser bem legal. Isso aí, meninos. A gente sempre começa pedindo para que vocês se apresentem e contem um pouquinho da história de vocês. Claro, pré-Neoprospecta, né? Porque depois a gente vai abordar bastante esse tema. Pode Quem começa? Mais velhos começam. Os mais velhos começam. Bom, eu sou técnico agrícola, né? Fiz colégio agrícola no meu 2º grau. Aí acho que foi quando eu comecei a despertar um pouco mais meu interesse por ciência e tal. A gente teve algumas disciplinas mais técnicas. E aí na época me lembro que eu gostei, assim, 2 áreas que me fascinaram, que uma foi mais focada na área biológica. Eu fiz meu estágio com silvicultura, trabalhou com algumas coisas relacionadas a melhoramento genético, esse tipo de coisa, mas muito mais clássico, assim, né? Seleção de melhores matrizes e tal. E eu também tinha gostado bastante da parte de mecânica, né? A gente trabalhou com mecanização agrícola e tanto que no meu primeiro vestibular eu fiquei com dúvida se eu ia mais para a área de engenharia física ou se eu ia para a área das ciências biológicas. E aí acabei fazendo biologia, optei por fazer biologia e seguir mais na área, misturando um pouco biologia e bioinformática, né, que é uma área que acaba agregando esses dois conhecimentos mais da áreas exatas e área biológica. Fiz meu mestrado e meu doutorado com isso, né.
E aqui Isso estamos. em Santa Maria, é Eu isso? fiz Colégio Agrícola em Santa Maria, graduação em Santa Maria, mestrado e doutorado na URGS, em Porto Alegre. Isso. Então eu, na verdade, fiz um caminho um pouco diferente, né, Felipe? Eu já comecei a estudar um pouco mais tarde, na verdade, né? Porque até ali os 17 anos, 18 anos, o objetivo era ser jogador, né? Então, Jogador de futebol. jogador de futebol, né? Jogador pode ser De muita poker, coisa. Que né? bom que Hoje, ele mudou o objetivo dele. Jogador de hoje, bingo. hoje pode ser, os caras acham que jogar videogame também é esporte, pode esporte, também, né? né? Pode ser Esporte. jogador, e realmente Pode às ser. vezes até ganham mais, né? Mas o objetivo era ser jogador de futebol, né? Então, me dediquei para isso muito tempo e eu acho que até meus 17 anos era o caminho que eu achava que ia seguir. E só que acho que comecei a me desestimular, a ver muitas experiências de amigos mais velhos que não estavam dando certo como jogador, até estavam dando certo, mas não do ponto de vista de ter uma carreira sólida, né? Jogando em clube de interior, e é uma realidade muito diferente do que a gente vê da realidade de futebol de time grandes, né? Então essa realidade é onde o jogador vai jogar meio ano, vai ficar desempregado, vai ter que se mudar e muitas vezes não recebe, né? Nesses clubes de interior, assim, que é a grande maioria dos jogadores, né? Mais de 90% dos jogadores profissionais são clubes do interior. Então ali eu comecei a ver, acho que se eu estudar vai depender mais da minha competência, né? Talvez eu tenha mais sucesso profissional do que de eu ser jogador. E aí muito estimulado pelo Felipe, assim, que a gente vem de uma família, assim, que acho que muitos poucos se formaram, né? Talvez a gente tenha sido os primeiros, assim, historicamente, na nossa família ali, que se formou, de fato foi para a universidade, né? O Felipe acho que foi primeiro e aí a gente... E até os próprios amigos, né, que eu tinha, assim, na época, que eu tenho ainda, né? A gente vem de uma comunidade, assim, de classe média baixa, assim, né? Então, não fazia muito parte do nosso ecossistema, assim, ir para a universidade, ir para a faculdade. Então, quando realmente eu pensei, foi muito estimulado ali pelo Felipe, que já tinha entrado, e aí que eu, de fato, comecei a estudar, e aí decidi largar a carreira de jogador, ou tentativa de ser jogador profissional, e aí comecei a estudar, me formei, daí fiz, né, o terceiro ano ali, ensino médio, e aí que eu comecei, de fato, a pensar o que eu iria fazer. Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer enquanto graduação, e aí eu gostava, assim, muito de história, comecei a gostar muito de história, geografia, e eu tinha um gosto, acho que tinha um gosto também pelas exatas ali, eu achava legal, apesar de eu achar que não era meu forte também. E, sobretudo, eu também queria entrar rapidamente, porque eu já estava com 19 anos nessa altura do campeonato, eu já queria entrar na faculdade, não queria ficar muito tempo tentando o vestibular para a Universidade Federal. E aí eu decidi por economia, porque tinha o que eu gostava, né, e também misturava ali teoria, tinha matemática, e tinha uma amplitude grande do ponto de vista de disciplinas, né? Então foi aí que eu entrei, lá por 2000 aí faz muitos anos isso, 2007, acho que foi, 8, 7. E aí entrei em economia, e entrando em economia, de fato, eu realmente me apaixonei por aquele curso ali, sabe? Virei realmente, e aí eu posso dizer que virei um nerd tardio, porque realmente eu comecei a estudar muito, assim, então passava ali 11 horas, 12 horas estudando, e a minha vida virou, em 4 anos ali, realmente estudar. E foi basicamente isso, né? Então, quando a gente daí resolveu criar a empresa, e aí eu acho que vou passar para o Felipe contar um pouquinho como surgiu, eu ainda estava na graduação, né? Então, acho que eu particularmente tive muitas transformações em pouco tempo, né? Então, porque na época, quando a gente abriu a empresa, a minha perspectiva, o meu grande objetivo era ser pesquisador em economia, virar um economista de fato, que grande parte dos economistas, ou a maior parte deles são pesquisadores, né? Sobretudo, economista é um pesquisador, e na verdade, economia não é uma exata, né? Embora tenha relativamente bastante matemática, é uma ciência social. E, como diria lá o professor Delfino, lá, economista bem conhecido,
ele sempre diz que a economia é 90% arte e 10% ciência, né? Então, é mais ou menos isso, mas eu gostava muito e gosto muito ainda hoje. E aí foi então que eu decidi seguir essa carreira, mas daí a gente tive uma outra grande transformação que surgiu a oportunidade desse mundo de empreendedorismo, né? E aí eu acho que foi talvez os 3 grandes ciclos da minha vida, de jogador para uma carreira talvez mais acadêmica, que é o que eu estava buscando, e depois da carreira acadêmica para virar empreendedor. Aí foi uma outra grande trajetória que mudou completamente assim o destino da minha vida. E aí chega no ponto que a gente quer, né? Então teve todo esse... Eu acho que é uma cultura até familiar, né? De ter um irmão mais novo que acaba, às vezes, se identificando e tendo o irmão mais velho até como exemplo. Então eu acho que a gente começa na pergunta chave, né? Que é da onde surgiu a ideia, né, inicial da Neoprospecta. Aliás, não sei se a ideia inicial era a Neoprospecta, mas da onde que surgiu a ideia de uma empresa de biotecnologia, né? Eu vou investir, vou para esse lado do empreendedorismo e numa área extremamente, né, específica, sequenciamento de DNA para identificação microbiológica. Então, da onde que veio isso? Acho que o Felipe que começa respondendo, né? Eu sempre gostei, assim, de resolver problemas, sabe? Eu sempre fui fissurado por problema. Eu nunca gostei, por exemplo, assim, muito de videogame. Enquanto meus amigos jogavam videogame, virava a noite jogando, eu virava a noite formatando o computador, instalando, fazendo o Linux funcionar, instalando kernel na mão. Resolvendo assim. coisas. E uma das coisas que me chamou a atenção foi uma vez que eu estava participando de um evento e eu vi um dado que me impactou bastante e que eu sempre uso nas minhas apresentações quando eu falo do empreendedorismo, que era mostrando a quantidade de doutores nos países desenvolvidos que tem dentro da iniciativa privada, seja não só iniciativa privada, mas iniciativa privada e dentro de órgãos governamentais tomando decisão. E dentro de universidades. E a gente vê que dentro das universidades é uma porcentagem minoritária, que ela se equilibra mais ou menos com a quantidade de doutores que estão dentro de órgãos do governo, tomando decisão. E empresas, e aí assim, 70% dos doutores estão dentro da indústria, dentro das empresas, trabalhando com desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tecnologia. E aí, isso em países desenvolvidos. Quando a gente vai olhar para países em desenvolvimento, né, no chamado de subdesenvolvidos, a gente tem uma pirâmide totalmente contrária. 70%, 80% dos doutores estão dentro das universidades. E enquanto que a iniciativa privada e governo é muito menor, né? 30%, 15%, né? 30% dividido entre esses dois setores. E isso foi um negócio que me chamou muita atenção, assim. E a gente vem de uma família, assim, que não tem uma cultura... pelo menos a gente não tem muito histórico de ser funcionário público, né? Uhum. Meu pai é comerciante, minha mãe é artesã. Então, a gente não tem, assim, na família pessoas concursadas. Então, a gente nunca teve muito essa visão que eu acho que boa parte de várias famílias da classe média do Brasil tem, que é, tipo assim, foco é o primeiro concurso público, né? Segurança, né? E salário, né? Que a média é maior também. Sim. E, então, pra mim, assim, foi super tranquilo. Assim, não chegou a ser digamos assim, um baque muito grande, pessoalmente falando. Pensar em empreender ao invés de seguir uma carreira acadêmica. Eu terminei meu doutorado com mais de, acho que uns 15 artigos publicados em revistas boas e tal. E tinha acho uma trajetória ali bem bacana para seguir uma carreira acadêmica. Mas olhando meu histórico, assim, de vir de colégio básico público, ensino médio federal público, graduação, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, eu acho que eu iria talvez contribuir muito mais para a sociedade, gerando negócio que fosse gerar renda, pagar imposto, gerar emprego e tal, e tentar atrair mais doutores para a iniciativa privada. Eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim, que me motivou a
primeiro pensar em criar uma empresa, né? Eu acho que o que criar Sim. é o segundo ponto, assim. E aí, nesse meio do caminho, conversando com alguns amigos, colegas, tal, com o Fernando, a gente acabou decidindo, vamos tentar empreender. Surgiu uma oportunidade na época que combinou bastante com isso, que foi um prêmio, na verdade um concurso do Santander, que é o Santander Universidades, e que a ideia era pegar ideias empreendedoras das universidades e tentar transformar em negócio. E aí a gente escreveu o primeiro business plan da empresa, que era uma ideia de criar como se fosse um iTunes de biomoléculas da biodiversidade brasileira. A gente ganhou o prêmio nacional, ganhou um prêmio internacional com essa ideia. E esse foi nossos primeiros passos, assim, né? Até o nome Neoprospecta é prospectar no novo, né? Sim. Foi da onde que veio o nome. Já iniciou como Neoprospecta, então. Foi a primeira ideia, já foi o nome, mas pensando mais nessa parte de prospecção do tipo procurar moléculas na biodiversidade. Sim. Né? E o primeiro logo a gente desenhou na rodoviária lá de Porto Alegre, indo pra Santa Maria. Essas são as melhores histórias. Que é bem feio, parece duas minhocas. A ideia era fazer um DNA, né? E parece duas minhocas. Você e o Fernando? Não, fui eu e o Marcos, que era o outro cofundador da empresa também. E aí a gente começou nessa jornada, e nessa jornada a gente enfrentou todos os principais desafios que qualquer empresa e empreendedor tem, assim, desde questões societárias, questões financeiras, questões de negócio, questões tecnológicas. Acho que tudo que a gente podia ter vivenciado numa história, assim, numa trajetória empreendedora, a gente vivenciou, desde quase quebrar num ano e crescer 900% no outro ano. Acho que foi um pouco da nossa história na virada de chave de 2015 para 2016. Mas a gente conseguiu, acho que, vivenciar muita coisa, assim, em um curto espaço de tempo. Bacana. Nesse cenário onde a gente daí ganhou os prêmios, né, era, eu costumo falar, bem uma startup de garagem, assim, porque acabava sendo mais a ideia e a vontade dos empreendedores, que na época eram 4, né, só os 4 empreendedores, e ali onde a gente estava tentando desenvolver realmente o que seria a Neoprospecta e hoje Biome Hub também, né? Acho que, mas ali tudo girava em torno realmente de ideias, né? Isso foi lá por volta de 2011 e esse é um grande desafio, acho que empreendedores enfrentam quando não tem experiência, né? É realmente saber o caminho. Acho que hoje, se a gente começasse uma empresa hoje, do zero, a gente certamente conseguiria fazer mais rápido e acho tomando melhores decisões. Porque a experiência, ela te traz uma sabedoria, né? Você aprende com os erros. E na época eu acho que nenhum dos empreendedores tinham experiência de fato, assim, empreendendo em negócios. E aí, como o Felipe falou, a gente passou todos os perrengues possíveis, assim, os desafios possíveis nessa trajetória empreendendo. E isso na época, então, quando a gente realmente ganhou o prêmio, decidiu e fundou a empresa, abriu a empresa juridicamente, abriu um escritório em Porto Alegre. Na época eu me mudei para lá, daí, né, recém tinha me formado. Concomitantemente eu comecei a trabalhar no Sebrae com consultoria de empresas. E foi uma experiência muito legal, porque eu comecei a ter consultorias de empresas de segmentos diferentes, games, biotech e outros, química, com consultoria, né? E aí foi um aprendizado grande para mim, que me ajudou a me lapidar. E aí nisso a gente realmente teve, acho que o primeiro grande salto da empresa, que foi a gente conseguir primeiros investidores, né, investidor anjo, né, chamado investidor anjo. E aí foi quando a gente se mudou para Porto Alegre, de Porto Alegre para Florianópolis. E aí realmente a gente montou nossa primeira infraestrutura laboratorial, contratou o primeiro funcionário, começaram os primeiros desafios societários, né, também, entrando sócio e saindo sócio, né, então, e ali a gente realmente começou a tentar desenvolver, tecnicamente falando, né, nosso primeiro business, nosso primeiro produto, e aí fomos para mercado, né, onde a gente estava tentando daí realmente achar um caminho de algum produto que realmente
tivesse viabilidade, né? Então, acho que a gente passa por todas as trajetórias, né? Desde como startup, de ter ideia, desenvolver o negócio, ter os sócios, passando por, de fato, captar recursos, e aí entra o contexto do universo biotech, que você precisa ter capital, você precisa ter recursos para montar infraestrutura laboratorial, você precisa contratar gente, né? Então, é muito difícil você ter um negócio bootstrapping, um negócio que você gere receita com o próprio negócio inicialmente, porque precisa de capital. E aí foi um outro grande aprendizado, né? Todo esse relacionamento societário, de trazer novos sócios, conseguir recursos, né, via venture capital, via investidor. E aí a gente realmente, acho que lá por 2012, 13, talvez 14, eu acho que realmente a gente pode dizer que acho que a Neoprospecta foi fundada, né, de fato. Assim, A gente começou a operar. Que a gente começou a operar, porque 4 anos. Até 2013, final, assim, a gente se mudou para Florianópolis metade de 2012. Tem uma história bem bacana, como que a gente veio parar aqui, não sei se você sabe. São essas que a gente quer saber. Eu vou contar rapidinho. Mas a gente se mudou para cá metade de 2012 e recebeu o nosso investimento anjo final de 2012 para início de 2013. E ali foi final de 2013 que a gente comprou o sequenciador e começou a fazer as coisas acontecer. E 2014 que veio investimento e a gente saiu ali do Nova Lab e foi pro nosso laboratório, né, já na Prospector. Mas só para contar para vocês como é que os caminhos e as decisões que a gente toma, assim, podem mudar bastante, né? A gente, enfim, conheci um professor lá da UFSM que ele tinha passado pelo Ministério da Saúde, Ministério de Ciência, Ministério da Educação e Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele tinha networking, um bom networking, e ele conseguiu apresentar para a gente para um investidor americano que estava passando aqui pelo Brasil. Não me esquecer, 27 de dezembro de 2011. E aí, ele tinha comentado com o pessoal aqui do Sapiens Park, que ele conhecia o Fiat, toda essa galera aqui da inovação, da área de inovação aqui de Santa Catarina, e o secretário de Ciência e Tecnologia na época, que esse investidor ia estar passando e ele queria fazer alguma recepção para esse cara, né? E aí através, né, o pessoal da secretaria colocou o Fiat ali em contato, e aí eles conseguiram fazer a recepção desse investidor no Ponta dos Ganchos, que é um resort, sei lá, 7 estrelas, que só vai ator da Globo, coisa e tal, né? Só casal. É um negócio assim, tipo, ultra reservado, com praia privativa e tal. Uhum. E aí esse investidor ia passar ali por Porto Belo, e aí eles fizeram essa recepção dele, da família dele e tal, ali nesse resort. E aí o professor falou assim, porém, eu quero levar um pessoal lá que eu conheço do Rio Grande do Sul que está procurando investimento para conhecer ele também. Só que é aluno de pós-graduação, tá? Vocês precisam pagar uma conta ali para eles poderem ficar lá. E aí eles colocaram a gente nesse resort. A gente chegou no dia anterior, dormiu lá, sei lá, era 2.000, 3.000 uma diária. Uhum. Eu tomei café da manhã do lado da Ana Hickman. Nossa. Tipo, encontrei a Cláudia Raia na hora que a gente estava fazendo check-out. Pra vocês entenderem o nível do lugar. Que você falou, vai dar tudo certo. E aí, era um lugar que era só para casais. E aí, esse investidor era de origem indiana, tinha um monte de filho. Aí, assim, foi um caos lá, porque as crianças correndo por todo o resort. Foi muito engraçado. Mas no final do dia, nada aconteceu com esse investidor. A gente acabou sendo convidado para participar de um evento em Nova York. A gente foi, que era uma reunião de empreendedores e tal, que um dos filho mais velho desse investidor organizava, que era a Kairos Society. E aí ele reunia empreendedores de vários lugares do mundo e a gente foi convidado para participar. Foi bacana participar, a gente aprendeu bastante lá. Mas no final nada aconteceu, né, com relação a esse investidor. Hoje, na verdade, ele é concorrente da Biome Hub. Só né, curtiram a estadia. Só curtiu a estadia. E a gente conheceu o Fiat. Porque na hora de voltar, ele deu uma carona. Daí a gente contou a nossa história, a história da empresa e tal. E ele falou, cara, a gente tá
montando um centro de referência de fármacos. A gente não tem empresa de biotecnologia em Santa Catarina. E assim, pela história de vocês, conhecendo, ouvindo vocês falarem lá e tal, do que vocês querem fazer, eu acho que a empresa de vocês tem perfil para criar tipo, um efeito fundador de biotech em Florianópolis, porque é muito software e na área de biotech. E ele falou, vamos conversar porque eu quero trazer vocês para Floripa. E aí a gente começou a conversar, foi aí que nasceu foi a semente para a gente vir para Floripa. Na carona. carona. De volta, a cara. CERT ali com o Fiats, né? Uma figura bem importante na área de inovação, tecnologia aqui. Hoje foi presidente da CERT, na época eu acho que ele era diretor de investimentos e novos negócios, inovação. Hoje ele está ali Na Fiesc. E aí ele nos apresentou o Eric Mushilak, né, que é um grande investidor, já é um grande empreendedor, aí hoje é presidente da CERT também. E aí o Eric foi o primeiro investidor da empresa, investidor anjo, né, que botou ali o primeiro recurso na empresa. Viabilizou a gente vir para cá. Viabilizou a gente vir para cá e daí vem basicamente os empreendedores na época. Né? E foi um movimento que realmente mudou completamente a história da empresa, porque a gente nunca pensou em vir para Florianópolis. Vamos para Florianópolis, né? Vamos porque lá é um local legal. Não, surgiu ali. Foi uma oportunidade que surgiu ao acaso, a gente se conheceu. Ao acaso. E foi a virada de chave que foi a tiveram. primeira que a gente teve algumas, assim, mas e essa história também foi bacana, porque daí o que aconteceu? Eu não me lembro, faz muitos anos, né, da situação, mas o governo de Santa Catarina, a gente tinha feito reunião com o governo do estado do Rio Grande do Sul para tentar alavancar alguns projetos relacionados à parte agro, né, o Rio Grande do Sul é forte em pecuária, principalmente dessa parte de certificação na verdade, da qualidade da carne, né? Muito mais próxima ali da Argentina e do Uruguai, a qualidade da carne do Rio Grande do Sul. E aí a gente conversou com o pessoal da Agência Gaúcha de Desenvolvimento, tentou elaborar alguns projetos. Eu e o Fernando fomos se meter em fazenda para coletar amostra bovina, para fazer os pilotos de uma das tecnologias que a gente estava desenvolvendo, para tentar fazer um projeto junto com o Estado e tal, mas assim, tudo se arrastava. Antes. Porque daí a gente tinha nessa época meu orientador do doutorado foi um cara muito chave também nessa história, tanto que o laboratório, em homenagem, o nome, né, do laboratório é Rogério Mars, por causa do apoio que ele deu, assim, ele abriu muitas portas para nós e inclusive na época a gente fechou parceria com uma empresa lá da Suíça, que era de um amigo dele, que foi um dos fundadores da patente da Illumina. Eu fui para lá também, fiquei uma semana lá, fui eu e o Rogério, pra gente ver como é que funcionava a empresa do cara, aprender, né, como é que ele fazia, enfim, um pouco da gestão ali da empresa e firmar uma parceria com eles. E aí, na época lá, ele deu pra gente uma corrida de sequenciamento inteiro no HiSeq, que era muita coisa, pra gente poder rodar nossos primeiros pilotos, né. Então, a gente sequenciou a amostra de bovina, a gente sequenciou as primeiras amostras hospitalares. A gente fez o projeto de metagenômica de solos com o escopo primário da Neoprospecta, tudo usando esse recurso que esse parceiro lá na época doou para nós, assim, uma corrida de sequenciamento. E aí, quando a gente recebeu a oferta da CERT para vir para cá, não me esqueceu, o secretário de tecnologia do Estado me ligou fazendo contraproposta do Estado, do Rio Grande do Sul, pra gente não sair do Rio Grande do Sul e ficar no Rio Grande do Sul, né? Porque, eles estavam perdendo para Catarina, né? Gaúcha bairrista, né? A rixa mas, assim, a gente viu que na época, assim, o Rio Grande do Sul ainda estava muito fraco, assim, com esse lance de inovação e a gente conheceu aqui o ecossistema de inovação de Santa Catarina e não ficou com muita dúvida, assim, de se mudar. A gente veio de Malicuia. Tá, certo. Explica só rapidinho pra gente, Fernando, o que a Neoprospecta faz e o Felipe fala um pouquinho do que a Biome faz, porque eu acho que fica mais claro para quem está acompanhando o podcast. Bacana. Então, acho que a Neoprospecta, acho que teve grandes mudanças, né, ao longo do tempo, assim, grandes transformações, grandes mudanças, mas e aí isso envolve os split que a gente fez das empresas, né, tanto Neo focal no que foca hoje e Biome ser spin-offada da Neoprospecta. Então, basicamente a Neoprospecta, eu diria ali,
a partir de 2019, quando a gente fez realmente esse split, e focou a Neoprospect trabalhando com indústria, que a gente refundou, digamos, a Neoprospect no sentido do propósito dela, né? Então, a Neoprospect tem o propósito de gerar conhecimento, né, a partir de informações microbiológicas, usando diferentes tecnologias, entre elas genômica, biologia molecular, bioinformática e engenharia de software, né? Então, a gente tem várias soluções que envolvem desde soluções enquanto serviço, até passando por software e produto hoje, que o foco é justamente a gente gerar conhecimento usando esse know-how, essas tecnologias, soluções que a gente desenvolveu, para a gente ajudar a indústria a otimizar processos de qualidade, a resolver problemas e desafios microbianos, a resolver problemas relacionados a shelf life e diferentes problemas. Então a gente usa todas essas tecnologias que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos. Dando um exemplo, a gente tem clientes aí como Coca, Fenza, Nestlé, Danone e outras grandes indústrias, onde a gente ajuda através dessas tecnologias a eles entenderem quais são os desafios, quais são as respostas para desafios microbianos que eles têm dentro de indústrias. Com isso a gente consegue otimizar processos, melhorar resultados relacionados à qualidade, evitar contaminações microbianas, né? Então essa é a linha de trabalho, e aí dentro disso a gente tem várias, como eu falei, assim, soluções que envolvem análises, né? Análise de sequenciamento de DNA, a gente tem softwares para a indústria e a gente tem produtos também, né? No final, hoje, o que a gente fala é que a gente ajuda a transformar a qualidade nas indústrias, implementando soluções 4.0. Legal. E explica um pouquinho pra gente o que a Biome faz e por que vocês decidiram separar. Então, só para entender assim um pouco do contexto, né? A gente começou, como eu falei, pensando na Biome, na Neoprospecta como uma Itanes de biomoléculas para descobrir, né, moléculas com potencial de aplicação para a indústria. Quando a gente viu que esse negócio não ia ser viável de desenvolver aqui no Brasil, porque a gente precisava de muito recurso para fazer toda a parte de desenvolvimento, né? Só para vocês terem uma ideia, nessa mesma época, ali em 2012, 2013, que é quando a gente fez essa mudança para Floripa, nasceu uma empresa nos Estados Unidos, que era uma joint venture da Sanofi com uma outra farma, que eles investiram numa empresa quase 130 milhões de dólares para eles fazerem mais ou menos a mesma coisa que a gente queria fazer, só que a gente aqui na Amazônia, e eles estavam utilizando algumas outras fontes diferentes de descoberta de novas moléculas. Pô, né, a gente viu que ia ficar difícil competir, né? A competição ia ser meio complicada lá nos Estados Unidos. E sediado em Boston. E aí o que a gente fez, a gente começou a olhar, e aí entra, acho que a primeira coisa que a gente começou uma trajetória talvez assim mais tortuosa, né, com relação a como empreender, que a gente pegou uma tecnologia que a gente tinha desenvolvido na época e tentou começar a testar mercados que a gente pudesse ajudar ou contribuir de alguma forma, né? Então, eu acho que é totalmente diferente do que a gente pensa hoje dentro da Neoprospect e dentro da própria Biome Hub. Mas então a gente fez uma empresa que durante um tempo ela foi muito tech drive, que é a gente pega a tecnologia e tenta ver onde é que essa tecnologia se adequa, né? Porque justamente a gente estava fazendo uma pivotagem do que a gente tinha criado até então. E aí a gente começou a testar, né, o stack de tecnologias que a gente tinha desenvolvido para tentar resolver diferentes problemas, né? E a gente acabou caindo na área de saúde, principalmente infectologia, e a gente ficou muito tempo focado nisso, né? E é um desafio que ele é bem complexo, porque além de ter relação, acho, direta com saúde humana, com vidas e tal, ela também tem um impacto financeiro meio distorcido, que ela pode gerar bastante dinheiro, né, receita para alguns hospitais. Então a gente acabou, por causa da forma de monetização, né, que a gente tem no sistema suplementar de saúde, mas e a gente testou indústria de alimentos também, alguns outros mercados, e foi nesse momento que
a gente estava com essas duas linhas, né? Uma linha um pouco mais focada em saúde humana e uma linha mais focada na indústria, e que a nossa linha da indústria começou a gerar mais resultado, porque a indústria sentia mais a dor de uma contaminação, porque isso gera custo para a indústria, do que os hospitais percebiam infecção hospitalar, porque infecção hospitalar no final do dia também gera receita para os hospitais, né? E aí, então, a percepção é um pouco diferente, assim, como que eles percebem isso, né? E óbvio que aqui eu estou falando do hospital em média, né? Não estou falando dos hospitais tops, que esses têm uma preocupação daí maior com qualidade, realmente. E como esse negócio da área de saúde, da área da indústria começou a crescer muito mais, a área da saúde ela começou a ficar como um segundo plano. Nesse meio tempo, a gente recebeu, a gente estava fechando um acordo de desenvolvimento tecnológico com o Einstein e uma rodada de investimento com um fundo, né? E esse fundo de investimento tinha muito mais... ele tinha mais interesse na parte da indústria, né? Porque era a área que a gente estava escalando, tinha menos barreira de entrada, regulatório, totalmente diferente. E acabou que, por causa desse momento, a gente conversando entre os acionistas e entre esses movimentos, a gente recebeu uma contraproposta de investimento do Einstein, e aí foi justamente por causa da entrada do Einstein que a gente acabou vendo essa possibilidade de spin-off fase 2. Porque uma coisa a gente sabia, se a gente continuasse a Neoprospect atuando tanto no mercado de saúde quanto no mercado da indústria, a gente não ia conseguir fazer nada muito bem feito. Sim. Porque as nossas atenções, elas iam sempre ficar variando entre uma e Linhas outra, e a muito gente não ia diferentes, conseguir né? criar, a gente não ia conseguir criar um branding, conseguir criar uma cara, sabe? Uma personalidade para a empresa, né? Acho que vai dizer, a gente viu a necessidade, assim, eram times diferentes que sim. necessitava, Operações, operação comunicação, diferente, mercado, marca. estratégias diferentes, método de produtos diferentes e necessidade de caixa diferentes também. Então, acho que a gente observou num determinado momento que já não fazia mais sentido manter junto, e as duas existiam oportunidades claras de mercado, assim, Sim. embora em momentos diferentes. E aí, a gente, justamente por causa desses movimentos da gente ver o mercado da indústria crescendo, mas ver também assim que o mercado da saúde era um mercado que a gente podia aproveitar com o que a gente tinha de tecnologia e já tinha um roadmap mais ou menos mapeado de produto, a gente acabou decidindo seguir com um investimento, receber um investimento do Einstein em 2018, e aí ao longo de 2018 a gente começou a planejar já, né, a separação das duas, e aí focar realmente, né? O Prospect é focar 100% mais na indústria e a Biome Hub na área de saúde humana. E o que a Biome faz? E o foco hoje da Biome Hub é um pouco parecido com a da ANEEL, só que a gente foca em saúde humana, então o nosso objetivo é tornar a medicina de precisão, acho, mais acessível para outras áreas que hoje da saúde humana que não usam tanto medicina de precisão, né? Então a gente vê muito medicina de precisão como uma ferramenta na oncologia através, principalmente do sequenciamento de genes e genomas, exomas, transcriptoma humano, mas a gente vê pouco dessa ferramenta sendo utilizada realmente na área da infectologia e no contexto que a gente chama mais de microbioma, né? Que é não só olhar para um micro-organismo que faça eventualmente um processo infeccioso, mas para aqueles que eventualmente estão envolvidos na nossa saúde, né? Então a gente começou a desenhar uma linha de portfólio que hoje fica entre a infectologia e essa medicina, essa nova medicina de precisão relacionada a microbioma, né? Então a gente tem testes de microbioma intestinal, testes de microbioma oral, vaginal. A gente tem ainda testes que a gente foca mais na infectologia, principalmente no diagnóstico de doenças infecciosas de difícil diagnóstico. Então, por exemplo, o cara fez uma cirurgia, está com um processo de infecção na prótese, cultura negativa, não sabe o que é. Hoje os grandes laboratórios mandam para a gente e a gente se especializou nessa área cinzenta da microbiologia, né? Então a gente conseguiu, assim, em pouco tempo, se tornar talvez o laboratório de referência, ou um dos laboratórios de referência no Brasil, talvez até na América Latina, para fazer esse tipo de análise, né? E óbvio que a gente acabou criando boa parte do que a gente tem hoje de relacionamento, veio muito da ANEEL, né? Então a gente conseguiu construir uma base bem sólida da ANEEL,
E aí, a partir dessa base sólida que a gente criou, a gente acabou Eu muito gastei sola de Spinofando. sapatos, né? Viajando no hospital. Resumindo, né? Visitando Gastei hospital, muita sola de ponte- sapato. Porque, até só para posicionar, né, quem quer conhecer a história, lá, quando a gente estava contando essa história, eu acho que lá, quando a gente considera que 2014 é o ano que realmente fundou a empresa, né? Porque para trás era ideação, assim, né? E aí, de fato, em 2014 foi quando a gente assumiu, o Felipe assumiu como CEO. Não, 2015. 2015. Foi no final de 2015. É. 2015, eu 2000 e aí eu já era responsável por área de vendas, marketing, né? E aí a gente teve saída dos outros sócios empreendedores, e aí eu fui focando mais, e naquele momento a gente estava a empresa estava sendo bastante pressionada pelos fundos, né? A conseguir ter receita, porque a gente não tinha gerado receita, basicamente. A gente assumiu, criou um plano de guerra ali naquele período, né, 2015. Então, de 14, que basicamente a gente não teve receita. E 15 também não, né? E 15 não também. Tá? Em 2016 a gente fez esse plano de guerra e focou a empresa em gerar receita mesmo, focou no mercado. E aí conseguiu gerar e crescer 900% em um ano. Chegou o primeiro milhão de faturamento. Né? Então, todo esse período antes, pré-Biome Hub, o Felipe era CEO, responsável pela área de operação, tecnologia, P&D, software, e eu era responsável marketing, venda, gestão de clientes, logística, né, coisas mais relacionadas ao cliente. E basicamente no início era só eu gastando sola de sapato, Felipe focado mais interno na empresa, e aí eu gastando sola de sapato visitei muitos hospitais, basicamente todos os grandes hospitais no Brasil. Então a gente conseguiu desenvolver muito relacionamento ali. E acho que ali foi um pouco da origem, né, dessa, acho que do começo ali da Biome Hub, né, que é uma extensão da Neoprospecta, né, no final de contas, assim, do ponto de vista de como foi gerado. Ao contrário da NEL, a Biome já começou com muita carga e muito aprendizado. Né? Ah, sim. Vocês já tinham anos e A gente anos. também cometeu erros, né? Sempre comete, Comete, Sim, não né? tem Sempre como, comete. né? E depois, quando tu olha para trás e conta a história, tu consegue ver onde errou, Sim, né? Então, é sim. mais fácil de E a gente pode contar a história como se tudo tivesse sido planejado ou se É. várias coisas, na verdade, foram acontecendo ao Foram acaso, se né? desviando Pergunta que eu ia ao fazer, inclusive. acaso, exato. Mas Mas- eu acho que desculpa te interromper. Tem um fator importante que eu acho que é legal a galera conhecer, que é a história da Biome ter participado da era da pandemia, assim, né? Do Covid. Eu acho que é legal também contar um pouquinho resumido assim, dessa parte. Essa foi uma decisão bem, assim, porque o que aconteceu, né? Tem um histórico com relação a coisas parecidas que foi com a dengue, assim. Então, não sei se vocês lembram, porque na época, 2 anos antes, tinha tido o boom da Zika, dengue e chikungunya. Então, tipo, todo mundo foi mais ou menos também. Início de ano, começou a parecer que aquilo poderia ser uma oportunidade, né? A gente, naquele momento, começou a fazer movimentos para desenvolver testes e tal, para Zika, para dengue e chikungunya. E no final das contas, o mercado meio que parou com isso, assim, estagnou, né? E aí, na época, até foi um lado positivo que a gente decidiu não ir, assim, investir tanto naquela área, porque foi bem na época que a gente estava fazendo a transição da Neoprospecta, que foi quando eu e o Fernando assumimos efetivamente a empresa, porque até então a gente tinha outras pessoas na liderança, assim, da empresa mesmo. E aí 2016 foi o nosso primeiro ano liderando a empresa, e foi ali entre 2016 e 2017 que teve esse ponto. E a gente acabou decidindo por não investir muito na nossa atuação por uma questão de limitação de recursos. Né? Na pandemia, o que aconteceu foi mais ou menos parecido. Lá quando a gente olha bem no início da pandemia, né, principalmente em janeiro, tinha muita incerteza. A gente recebeu em fevereiro pessoas que estavam em posições de tomar decisão a nível estadual, que, assim como eu, tinham bastante
dúvida se isso ia chegar realmente no Brasil, ia causar, porque pô, a gente tinha meio dos casos em vários lugares, mas ainda não era um negócio consolidado. Né? Sim. Mas ali naquele ponto, como a gente focou a Biome Hub, e aí já tinha esse foco, né? Na época da Zika dengue chikungunya, a gente tinha indústria de alimentos e área de saúde. Quando a gente estava falando só de saúde, a gente olhou aquilo, pô, talvez aqui a gente pode agora botar um pé um pouco maior e já começar a pensar em algumas soluções se o negócio realmente estourar. Então a gente foi estudar, entender assim melhor qual que eram os desafios com relação ao controle, principalmente do Covid. E no dia 21 de janeiro, se eu não me engano, 21, 22, foi a publicação do primeiro genoma de Covid sequenciado, que daí a galera começou a correr para desenvolver primer, coisa e tal. A gente, dia 24, 25, já estava fazendo os pedidos dos primers para começar a desenvolver os testes específicos e começou a trabalhar em desenvolvimento de testes genéricos, né, mais no contexto da metagenômica, né, no caso de viroma, para o Covid. E aí o que a gente fez? Né? Junto com o nosso networking, a gente começou a entender quais que eram os desafios que o setor privado ia ter com relação ao Covid. E aí a gente usou muito o network que a gente tinha feito em Santa Catarina. Então, o Fiats, que foi o cara que trouxe a gente para cá, estava na Fiesc. Então, ele conhecia as dores da indústria. O Eric, dentro da Fundação CERT. E aí a gente começou a pensar em alguns testes para sair da linha do que estava todo mundo olhando só, né, e começou a desenvolver algumas outras abordagens. E uma das coisas que a gente focou foi justamente em tentar diagnosticar de forma mais, talvez, barata, escalável, indivíduos assintomáticos. Porque a gente tinha vários serviços essenciais, públicos e privados, que precisavam continuar funcionando. E a gente sabia que, assim, tinha uma suspeita muito grande de que os indivíduos assintomáticos, tinha muito indivíduo assintomático. E o sistema público de saúde e o sistema privado de saúde estava focando só nos indivíduos sintomáticos. Inclusive, tu já tinha que ter sintoma durante um período para poder fazer o exame. Tinha uma janela ali. E aí o que a gente fez? A gente olhou para outra... Cara, vamos tentar identificar essa galera antes deles começarem a ter sintomas. E aí a gente desenvolveu o nosso teste em pool, que foi publicado, tem citação em artigo vinculado ao OMS falando dele. E aí foi talvez um dos lugares uma das linhas que a gente conseguiu contribuir bastante. A gente apareceu no Jornal Nacional 2 vezes, Jornal Hoje, né, saiu bastante coisa nossa na mídia. E aí a gente conseguia, assim, foi o primeiro exame em larga escala realmente funcional aqui do Brasil, foi o nosso. E depois a gente teve um papel bem importante, principalmente na parte de caracterização genômica das cepas, né? Então, junto com a UFSC e aqui o estado de Santa Catarina, a gente começou a monitorar as variantes fazendo viroma de pacientes em todas as regiões do estado. A gente ficou monitorando para entender como é que essas variantes estavam flutuando para ajudar o estado a tomar decisão. E a gente conseguiu fazer isso de forma muito rápida. Assim, era basicamente toda semana o estado sabia o que mais ou menos tinha acontecido nos últimos 7, 15 dias. Assim. Então era tipo uma fotografia, não era uma fotografia, era tipo um filme que o estado conseguia fazer sobre as variantes que estavam circulando aqui em Santa Catarina. Então foi uma atuação bem forte, bem intensa. Até para as tomadas de ações que eles tinham, né, em mente. O Fernando ajudou a gente bastante nesse processo. A gente conseguiu atrair recurso da Vale, recurso da ABDI, recurso da JBS. A gente fomentou muito exames sem custo para a população. Então a gente conseguiu implementar aqui exames em todo o sistema público de saúde municipal, para os funcionários fazerem análise assintomática, servidores da Defesa também, Civil, né? a FINEP, FINEP também. Tem relação com isso, FINEP, teve o projeto da FAPESP, os primeiros genomas que a gente sequenciou foi em parceria com a UFSC e a FAPESP. Né? A FAPESP, antes da gente, quando começaram, eu vou dizer que eu acho que aqui no Brasil a gente estava par e passo com as principais instituições que estavam sequenciando. Laboratórios, Sim. também.
E foi uma atuação bem intensa, assim, Eu que gerou vários acho que teve ali resultados. da Biome também um papel bem importante como provedor de teste PCR, né? Para a prefeitura, né? Então a gente participou de muitas licitações e eu não sei Toda quantos grande testes a gente Florianópolis. fez ali, se a gente for Foram pegar 30, 40, Não tem como. centenas, milhares, centenas e milhares. A gente foi um grande provedor, assim, montou. Voltar Acho que o ponto a jogar. que é legal também comentar aqui, pô, a Biome, né, a gente estava de 2019 para 2020, né, nesse processo de separação, aí, spin-offar, né, Biome da Neoprospect. Então, e aí a gente conseguiu uma outra rodada de investimento e entrou ali, foi um follow interno de alguns investidores, e entrou o BID, né, no fundo um recurso do BID, que a gente conseguiu então montar uma operação especificamente para a Covid com esse recurso. Eu acho que a gente conseguiu montar em tempo recorde um laboratório, né, especializado ali, de saúde. 40 dias. Em 40 Sim. dias. Com alvará né, sanitário. realmente foi bem intenso ali aquele processo, né, e o que permitiu a gente ter uma capacidade bem grande com esses desenvolvimentos de ser um grande prestador de análise na área de Covid, assim. Tanto que, na época, inclusive o setor público estava tendo muito gargalo de fazer análise, e a Santa Catarina, Florianópolis, a gente contribuiu muito assim, com volume, registro de volume de exame sendo feito. Florianópolis foi escolhida como uma das capitais do mundo mais segura para si, dado o volume de análise que estava sendo feito. Estava sendo feito. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, cara, nessa época tinha teve pelo menos uns 2 grandes laboratórios que começaram a mandar análises pra gente porque Não estava suprindo a e demanda. eles estavam tendo não é só, eles estavam tendo gargalo de suprimento. Uhum. E aí entra uma diferença, assim, acho, nossa, né? Por que a gente não é um laboratório de análises clínicas? Porque por que a gente é um laboratório, uma empresa de biotecnologia? Que a gente consegue desenvolver muita coisa. Sim. E aí, nessa época, a gente desenvolveu muita tecnologia que permitia com que a gente pudesse ter mais independência, ganho de escala, mantendo o mesmo nível de qualidade. E a gente não teve, assim, praticamente nenhum gargalo com relação à necessidade de insumos e tal, porque a gente começou a gente acabou desenvolvendo tecnologias que permitiam que a gente não usasse coisas de prateleira, kits fechados, que era que todos os laboratórios faziam. A gente desenvolveu a nossa própria tecnologia e isso fez com que a gente não tivesse basicamente barreira nenhuma. Aproveitando o gancho, falando da Neo-Covid, né, então para nós aquele período também foi bem caótico, porque a gente tinha todo um planejamento, não sabia da pandemia, focado nas nossas principais soluções e produtos. E quando veio a pandemia, né, o que a indústria faz? A indústria ela é muito pragmática, né? O primeiro local que ela corta recurso é áreas que não geram receita. Então, qualidade, P&D, inovação, essas áreas não geram receita, ela corta custo. Então, a gente foi drasticamente afetado naquele período de pandemia, assim, né? E a Cíntia sabe bem disso. Pararam de comprar, não tinha mais recurso. E nesse período, e aí, né, trazendo, né, esse know-how, que realmente a gente é uma empresa de biotech, uma empresa bastante qualificada, assim, setor de P&D, engenharia de software, bioinformática, né, pesquisadores, né, em biotech, a gente conseguiu rapidamente, então, também desenvolver um teste de Covid, mas focado na área ambiental, alimentos. E aí, nesse período que a gente viu que tinha essa oportunidade, as indústrias começaram a monitorar o ambiente e monitorar alimentos, né? Então, para nós foi uma grande oportunidade, a gente teve uma velocidade muito grande de desenvolver e implementar o teste, colocar isso no mercado de forma comercializável. E aí a gente, não sei se eu posso dizer sorte, mas aconteceu, a gente soube aproveitar a oportunidade nesse contexto de crise que estava acontecendo. A China, naquele período ali entre 20 e 21, ali, principalmente 21, eles começaram a exigir que as empresas que exportavam proteína animal começassem a fazer o teste no alimento, no ambiente. E aí a gente conseguiu escalar uma receita que a gente não estava prevendo e que para nós tinha sido um ano bem drástico, né? Porque botou o nosso planejamento abaixo, assim, destruiu o nosso planejamento do ano.
inviabilizou tudo que a gente tinha projetado, a gente conseguiu ter uma velocidade rápida, implementar o teste e aproveitar essa janela de oportunidade. E foi um ano bem positivo para a gente, ali, principalmente 2021, 2022, né, com o teste Covid ambiental / alimentos. Assim. Então, e aí, só voltando um pouquinho, né, a gente estava falando lá de como começou, né, a ANEEL, e acho que o primeiro grande negócio que a gente pensou foi o marketplace ali, né, usando metagenômica, e logo a gente pensou como que a gente vai gerar receita, né? A gente era muito cobrado ali pelos investidores públicos, porque esse negócio de bioprospecção, ele é um negócio bom, só que é um negócio que precisa de uma quantidade de recurso alta para desenvolvimento, né? É o que se chama drug discovery, né? Você precisa de uma quantidade grande de recursos para desenvolver uma molécula, ou mesmo prospectar, achar uma molécula na biodiversidade. E aí a gente foi por um caminho onde a gente conseguisse gerar uma receita mais rápido, com o que a gente já tinha desenvolvido, com o principal know-how da empresa, que era trabalhar com metagenômica bioinformática. E aí a gente, infecção hospitalar, morre um monte de gente aí todo ano, e acho que é uma oportunidade boa, né? Nesse que o Filipe falou lá atrás, de ser esse mais focado na tecnologia e não, de fato, ali na demanda, na dor, e ver se aquele mercado realmente é um mercado promissor, né? Porque às vezes tem uma dor, tem uma necessidade, mas talvez o mercado não seja tão promissor. Então isso você tem que avaliar muito bem. Acho que é um grande aprendizado empreendendo, é você avaliar o quanto é promissor o mercado. Você tem que avaliar a dor, a necessidade, mas tem que ver se aquele mercado realmente é promissor em termos de gerar venda, porque no final você está empreendendo, você tem que gerar receita. E aí a gente então começou a aplicar justamente essa tecnologia metagenômica, bioinformática, para mapear hospitais, UTIs e identificar hotspots. Né? E a gente insistiu também muito tempo nesse modelo. Lá que a gente desenvolveu o nosso principal software hoje, que é o NeoBiome, né? Uma versão focada para hospitais. E a gente não conseguiu gerar receita do ponto significativamente assim, de escalar a empresa. E ali que a gente começou então a pivotar e, como o Felipe explicou ali, vamos no mercado, né, que realmente você tenha uma dor mais clara em relação a contaminações microbianas e que a gente consiga implementar essa solução lá. E aí que vem a indústria, aí que a gente começou a crescer, e aí acho que hoje o nosso principal mercado é a indústria de alimentos e a indústria farmacêutica. Basicamente, como que a gente pensou lá para os hospitais, de a gente, utilizando metagenômica, né, utilizando, de a gente tem um software, né, que é o NeoBiome, que a gente chama internamente, a gente ajudar a mapear riscos na indústria causados por bactéria, fungo, enfim, qualquer tipo de micro-organismo, eles identificar esses riscos, tomar ações e resolver o problema. Só que hoje a gente, nos últimos 3, 4 anos, a gente vem investindo muito, então, em tornar o nosso software, a nossa plataforma, uma plataforma específica para a indústria, né, onde realmente a gente tem as soluções, features e funcionalidades que a indústria utilize, né? Então a gente agregou várias features e várias inovações, e aí são inovações tanto que a gente fez a nível de molecular, né? Então de protocolos laboratoriais, a nível de software, a nível de bioinformática, para a gente ajudar esses clientes a resolver problemas relacionados a contaminações ou desafios microbianos, né? Vindo mais para o presente, né? Então a gente paralelamente focando nesse propósito, né, que é ajudar nossos clientes a gerar conhecimento para tomada de decisão, a gente desenvolveu um software chamado BiomeQuality, que é um software que gerencia digitaliza e gerencia todos os dados gerados pelas garantias de qualidade das indústrias, né? Esses dados analíticos, as indústrias fazem muitas análises, né, diferentes tipos de análise, físico-químico, laboratorial, mas não gerenciam isso muito bem, né? Geralmente gerenciam planilhas, a gente desenvolveu um software para isso. A gente usa inteligência artificial nesse software para a gente conseguir predizer riscos, né? De ele ter uma não conformidade daquela análise que ele faz lá na indústria. Então é um outro software que tem sido muito bem aceito pelas indústrias. E, por fim, a gente desenvolveu o que a gente chama de NeoBox, que é uma solução miniaturizada, onde a gente coloca... basicamente a gente coloca o nosso trabalho, tudo que a gente faz no laboratório dentro da indústria, para eles terem lá um hub de biologia molecular e genômica dentro do laboratório,
né, onde a gente fornece todas as soluções, esses hardwares miniaturizados e os nossos software e os insumos, e o cliente consegue operar internamente isso, né? E aí, ganhando agilidade, ganhando velocidade, internalizando uma tecnologia, né? E também a gente fez isso pensando na nossa estratégia, nosso roadmap, de a gente conseguir não ter barreira geográfica, não ter restrições logísticas, reduzir o tempo de análise para o cliente, né? Por não ter essa distância, esse tempo gasto com logística entre coletar a amostra chegar no nosso laboratório. Então, basicamente, esses são os 3 grandes carros-chefes da empresa, né? A gente tem uma parte onde a gente comercializa a análise, basicamente, em genômica de micro-organismos, e hoje, com certeza, a gente é a principal referência no Brasil, né? Acho que a gente foi a primeira grande empresa no Brasil, e acho que na América Latina, provavelmente, a utilizar a genômica aplicada à indústria, né? Porque acho que saúde já é algo que tem um track record maior. Não digo Mas nem microbioma, muito, né? Não, mas acho que mas mesmo, genética humana. Cara, mas mesmo genética humana, assim, todo mundo começou mais ou menos Mais ou menos. junto, A né? gente talvez seja a primeira geração de empresas de genômica ali, né? A gente com Mendelic, junto com a genômica. Mas na época, eu acho que não teve... Mas nós fomos a primeira para a indústria. Para a indústria, a gente foi e a gente começou junto com os principais. Na época, nenhum dos grandes laboratórios tinha. O máximo era Sanger. Sim. Exato. E toda essa experiência, uma coisa legal, como eu citei, a gente tem, né, com grandes contratos com esses grandes clientes, assim, e o nosso grande cliente é a qualidade de indústrias. E hoje a gente acha que é a única empresa, até onde eu tenho conhecimento, nessa área de genômica aplicada a micro-organismos, uma aplicação industrial, que tem uma ISO 17025, né, para análise especificamente de GNGS, né, especialmente nova geração. Então a gente aprovou isso no ano passado, e acho que a gente é a primeira empresa que tem isso lá no hall de ensaios, ter um ensaio no hall da ISO 17025. Que acaba sendo um marco da Neoprospecta hoje. Foi um grande marco, isso começou lá com o Felipe lá atrás, né, que conseguiu concluir aí sobre essa gestão. Pegando uma linha, então, né, uma linha aí desde o início até como a gente está hoje. Começou tudo, né, mentes inquietas, pensantes, né, típicas de qualquer pesquisador, em Santa Maria, Porto Alegre, Floripa. Iniciou com um segmento, mudou para outro. Hoje a gente tem 2 empresas, né, e aproveitando o que o Fernando falou, do Neobox, do Bionic Quality, né, hoje a gente tem algumas ferramentas e serviços específicos, e aí a gente tem, acho que os 2 últimos episódios falando desses serviços e produtos. Quem não viu, aproveita e dá uma olhada, dá uma conferida. Então, seguindo nessa... Pode colocar o link também embaixo. Sim, seguindo nessa linha, né, cronológica de como a ANEEL está hoje, falando um pouquinho em relação à tendência, essa parte de empresa que você comentou, Fernando. Como que você vê hoje, né? Enfim, vocês, porque o Felipe fez parte de tudo, acho que quando eu cheguei em 2019, até um pouco antes, né? Tava bem nessa fase de dividir, né, o Biome, então a gente acompanhou muito, né, e hoje a gente faz parte do time comercial, e acho que muito do que a gente tem do nosso know-how, da nossa expertise vem dessa época que o Fernando comentou que gastou muita sola de sapato, né, isso claro que é passado pra gente, pra empresa inteira. Então hoje, assim, como que você vê a ANEEL em relação a essas indústrias que você fala, que a grande maioria food, mas também a gente trabalha com farma, veterinária, outros segmentos, academia, universidade, a gente trabalha muito. Como que você se sente, né? Eu acho que até no lado pessoal, e como que você vê hoje a Neoprospecta, como que ela auxilia e qual a diferença que ela faz em relação ao que a gente entrega, né? A forma que a gente atua para essas empresas. Então, acho que a ANEEL hoje é a principal referência, né? Uma das principais referências nessa área, ajudando indústrias a melhorarem o processo de qualidade de uma forma muito peculiar, que é, né, olhando os micro-organismos, assim. E aí usando várias tecnologias para isso, né? E a gente consegue gerar, acho que o principal ganho que a gente teve todos esses anos
em todos os investimentos e os desenvolvimentos que a gente fez, foi a gente conseguir, de fato, gerar valor para o cliente, né? E isso é muito perceptível, assim, essa geração de valor. Nesse mercado que é tão difícil, né? O mercado de qualidade é um mercado complicado, porque, como eu falei antes, as indústrias, elas, se puder cortar recursos relacionados para a área de qualidade, vão cortar, né? A primeira área a ser atingida em uma crise. Então, o desafio é sempre como tu capturar esse valor que você gera, né? Mas gerar valor a gente consegue gerar. E a gente tem muitos cases, muitos resultados importantes dentro de indústrias, ajudando a indústria a reduzir contaminação microbiológica, melhorando taxas de não conformidades, reduzindo o desperdício com perdas de lotes, né, com recall, reduzindo reprocessamento, que é um outro custo para a indústria, reduzindo perda de insumos, né? Porque, por exemplo, a gente tem um case muito legal, uma indústria de lácteos, onde ela reduziu a perca em 35% em desperdício de leite, né? Porque quando tem contaminação, você precisa ou colocar fora ou reprocessar. Perda de lote, né? Então a gente melhorou em 35%, né? Eles reduziram em 35% contaminações, né, no leite, consequentemente foi um ganho financeiro, né? Então, eu acho que também a indústria está passando por uma transformação de começar a perceber ganhos, né, em relação a investir em qualidade, né, de você ter um ganho financeiro, né, além de o seu consumidor estar mais protegido, além do seu processo ser melhor, a indústria está começando a passar por esse processo de começar a perceber que isso é um investimento e não um custo, né? E hoje a gente, com todas essas soluções que a gente tem, né, a gente consegue revolucionar o sistema de qualidade das indústrias com essas novas tecnologias, né? Evidentemente que isso precisa de pessoas e precisa de engajamento das indústrias, mas as tecnologias a gente consegue colocar lá e consegue ter resultados, né? E como eu falei, esses resultados vão desde lá de você perder menos dinheiro por causa relacionada a contaminações microbiológicas, ou de você melhorar o seu processo, ter menos não conformidade com determinados patógenos que você precisa melhorar. Isso tudo gera um resultado em melhorias para o seu processo e, no final, para o seu consumidor. Com certeza. E eu acho que isso vem muito partido da questão, a gente sabe, né, que principalmente no Brasil, enfim, as indústrias, elas não têm um histórico de trabalhar num cenário preditivo, num cenário preventivo, né? Às vezes acaba sempre nessa ação de ter muito custo, ter muita perda. Isso é uma cultura do Brasil, tanto né? De forma geral. De uma forma geral, né? E principalmente, como o Fernando falou, a qualidade não é um setor que a gente vai investir dinheiro. Se tiver algum problema, aí eu vou dar uma atenção maior. E eu acho que a NEO acabou tentando mostrar o quão esse cenário é importante, tentando virar um pouco essa questão, né, de trabalhar mais nesse cenário de cuidar, ter um monitoramento, ter um processo muito mais assertivo em relação ao problema futuro que você possa vir a ter e não chegar a ter os custos, né? Que aí sim é um custo, não é um investimento, né? Você perdeu um lote e principalmente confiabilidade de marca, a gente sabe que tem muita coisa em jogo, né? Com produtos que acabam até saindo na mídia e questões de contaminação. Eu acho que tem um outro ponto também importante que as indústrias vão começar a se adequar mais, que é com relação a todos esses princípios de ESG, né? Então, toda vez que tu perde um lote, tu precisa desperdiçar, né, despejar um insumo, eventualmente reprocessar alguma coisa ou inclusive descartar, até né, para produtos descarte que voltam. tem custo, né? Isso tem custo e tem impacto ambiental também, né? Porque a partir do momento direto e indireto, exato. Dela que às vezes o custo é maior do que o custo de Exato. direto. Sim. Então, eu acho que esse é um outro ponto positivo assim para as indústrias começarem não só do ponto de vista ambiental também, mas pela pressão do próprio sistema hoje, né? Da economia, do mercado, dos consumidores, das empresas começarem a fazer mais as coisas com maior responsabilidade ambiental, maior, né? em relação Do a governança isso, e tal. Sim, e eu acho que pegando esse ponto e aí falando, né, do momento da empresa, a gente tem investido muito em usar a IA, né, inteligência artificial e matemática e, enfim, série de outras coisas internas aqui para
acho que não é um podcast para explicar, mas para você conseguir usando genômica, microbioma e dados lá da indústria, né, de análise que eles já realizam de forma rotineira, a gente conseguir predizer o risco de você ter uma contaminação. Para você conseguir, antes de você ter o problema, você tomar ação e resolver aquele problema antes de ele acontecer. E aí você evitando, de novo, desperdício, perdas e mais custo, né? E o processo, deixando o processo mais oneroso, né? Desgastando mais as pessoas. Então a gente está trabalhando muito nessa de tentar mudar um pouco essa lógica da indústria de só fazer análise para identificar um problema, mas sim você usar todo esse escopo de tecnologias para você conseguir predizer, né? Entender antes de o problema acontecer e aí resolver esse problema, né? Então, levando a ganhos aí para todos os atores envolvidos nessa cadeia. Tem um processo educacional também, assim, do tempo que eu estou na Neoprospecta, de 2018 para cá, eu vejo que em 2018 a Neoprospecta entrava em contato com empresas para apresentar a tecnologia. Hoje, eu acho que o jogo virou completamente. As empresas já buscam a tecnologia em formato de análise ou de formato corretivo, que seja, como vocês falaram, mas já existe uma percepção de valor em relação a isso, como o Fernando comentou. Então, no momento em que até a própria pandemia popularizou o PCR, ele se tornou uma análise molecular mais conhecida do que o sequenciamento em si. Por que a Neoprospecta sempre fala sequenciamento de DNA e bate nessa tecla? Tem menos cabresto, né, no sequenciamento de DNA, é menos míope do que o PCR, que às vezes ou é um alvo específico, ou é um painel multiplex, mas o sequenciamento ele abrange solução muito completa e ele consegue rastrear a causa raiz de uma contaminação. Por isso que a gente está falando aqui de resolver problemas complexos, né, de microbiologia, que o pessoal comenta que não é uma ciência exata, a microbiologia. E eu acho que nesse momento eu falo do processo de educação, porque não adianta a Prospecta sair correndo lá na frente e sobrar um gap de comunicação com as principais empresas que utilizam essa tecnologia. Por isso que a gente fez esse podcast, por isso que a gente está aqui divulgando, porque é muito importante que não só o PCR, mas o sequenciamento de DNA e essas tecnologias estatísticas de inteligência artificial consigam prever um acontecimento microbiológico. Para a gente chegar nesse nível equalizado, todo mundo poder utilizar essa tecnologia. Ou de sinalizar, que a gente trabalha muito com a sinalização do que pode acontecer, né? Sim. Baseado naquela estrutura microbiana que você tem lá numa fábrica, você consegue entender, sinalizar mais ou menos quais são os riscos, o que não é muito diferente do que o microbioma humano, né? Que o microbioma humano ele te dá aquela, digamos, sinalização, né? Do que vai acontecer do que ainda. pode não acontecer. de um Ou do que problema já ou do que está existe. acontecendo, ou do que Sim. pode acontecer. Aham. Mas eu acho, Ted, um ponto que tu mencionou, que é o mesmo desafio que a gente tem na Biome Hub, que é a questão da educação. Assim. Então, hoje, talvez um dos maiores investimentos que a gente faz é dar treinamento, preparar potenciais prescritores dos exames que a gente desenvolve, tanto médicos, nutricionistas, dentistas, sobre o que é o exame, como ler o exame e o que eu posso fazer a partir do meu exame. Um dos testes que a gente desenvolveu hoje, assim, que eu vejo que tem um potencial gigantesco de revolucionar, na verdade não tem potencial, mas está revolucionando, é a área de ginecologia. Os ginecologistas, justamente fazendo um paralelo aqui, porque é exatamente o mesmo problema que acontece na indústria. Paciente, ou no caso, tem um alimento com um problema que tu não sabe o que é. Tem cheiro, tem um odor, tá inchado. Os testes que eu faço aqui são específicos, então eu consigo até saber que tem determinada bactéria naquela amostra que eu coletei, mas eu não conheço o contexto, né? Quando a gente fala em sequenciamento de DNA, assim, nesse contexto do microbioma, né, da microbiota, uma das coisas que a gente faz é não olhar para o microorganismo específico, a gente olha para o contexto. Então a gente consegue entender quais são os micro-organismos que estão ali, o que eles podem estar fazendo e quais são os quantitativamente mais relevantes, os menos relevantes, para a gente poder tomar decisões específicas. E fazendo um paralelo aqui com a ginecologia, os ginecologistas hoje não pedem exame, porque quando eles vão pedir, eles pedem alguns micro-organismos específicos que não dão contexto.
e aí eventualmente a mulher pode até ter um resultado positivo com uma determinada bactéria, mas o agente etiológico ser completamente diferente. E aí o que acontece muito é tentativa e erro. Então, a mesma coisa na indústria, né? Se a indústria começa a resolver um problema ali de uma contaminação sem efetivamente entender, né, quem que está causando e da onde que está vindo, tu vai só fazendo tentativa e erro, e às vezes as coisas dão certo, mas talvez não deu certo pelo que tu fez, foi por outra coisa que tu não conseguiu medir, ou que tu não sabe, que acaba resolvendo o problema, só que dali um mês depois E aí acontece demora tudo de bastante tempo, mas é a realidade da Que não indústria, foi né? visto o problema no E contexto geral. no contexto sim. da ginecologia é a mesma coisa. E hoje a gente está conseguindo revolucionar a forma como o médico, a relação do ginecologista com o paciente, com a paciente no caso, justamente porque ele consegue ter uma assertividade. Um dos desafios que a gente ouviu de muitos ginecologistas era que o ginecologista não iria esperar ter o resultado para começar a tratar, né? Então, porque eles são muito acostumados a tem um sintoma, já começa a tratar para aquele sintoma, né? É bastante, e vão na tentativa e erro. Hoje a gente já tem ginecologistas que não explicam para o paciente, ó, posso continuar fazendo algumas tentativas, mas a gente pode esperar o resultado do exame e tomar uma decisão, né, mais definitiva. Sim. E hoje os pacientes esperam, inclusive já fazem o teste antes de ir para consulta, né? Já tem a clínica, entra em contato com o médico diz, ó, faz esse exame, eles vão para consulta, ele já olha a clínica já com o exame e já mata. Mas eu acho que é um papel fundamental também, tanto da NEL quanto da Biome, porque a gente às vezes fala, né, e tem essa questão de as indústrias não, né, acabam não utilizando, ou, enfim, os próprios médicos, mas eu acho que um papel importante também, tanto da NEL quanto da Biome, é trazer essas ferramentas, é tornar essas ferramentas algo mais acessível, tanto para a indústria de alimentos. Eu estou aqui há 5 anos, e é o que o Ted falou, antes a gente entrava em contato oferecendo, mostrando, dizendo que tinha, mas muitas vezes era recebido como um sequenciamento de DNA para uma indústria. E parecia uma realidade muito, sabe, algo muito distante. E hoje não, tanto com a indústria 4.0, quanto com, enfim, diagnósticos mais precisos em relação à parte de medicina. Eu acho que um papel fundamental das duas, tanto da Biome quanto da NEL, foi trazer isso, né, para as pessoas, para que elas pudessem, de fato, ter acesso e poder utilizar. Porque às vezes não é uma questão só de não querer, é porque de fato não tinha acesso ou não tinha conhecimento da metodologia, ou parecia algo muito distante, né? Porque às vezes a gente atua com grandes empresas, como o Fernando citou algumas, mas tem também pequenas empresas, tem pequenas indústrias que podem utilizar, que podem ter acesso, igual assim como o médico pode ter ali, né, no seu consultório um diagnóstico extremamente preciso. Então eu acho que é trazer para o pessoal essa questão de ter e poder utilizar, né? Uma das coisas que a gente também teve bastante, pegando um pouco da sorte, que para mim é quando a gente consegue extrair valor, é porque a gente tem oportunidade com competência, né? Sim. E com o avanço principalmente da telemedicina, né, hoje tem ginecologistas que atendem online, e aí eles não existe ferramenta melhor, por exemplo, que o nosso exame, o Biofeme, para um ginecologista fazer uma consulta online. Então hoje a gente consegue, assim, a telemedicina está dando acesso às pessoas, a médicos de ponta que estão nos principais centros, né? Então hoje não importa onde tu tá, se tu tem internet, tu consegue ser atendido por um médico super bom. E através dos nossos exames e de outros exames, enfim, que estão sendo desenvolvidos, tu consegue trazer informações muito mais precisas dos pacientes para esse médico também. Então é um mercado assim que está se desenvolvendo bastante, né? A gente conseguiu, talvez, acho que ao contrário da NEL, que a gente começou muito antes do tempo, né? A gente, em 2011, 12, 13, estava começando a se falar sobre genética humana e a gente já estava tentando meter sequenciamento dentro das indústrias né, mal sabe o que é mal sabe não, mas assim, cultura, PCR já é um negócio super avançado, né? Então, acho que a gente estava com um timing ainda muito descolado, e por isso dessa impressão, né? Precisou
acho que mais tempo e mais educação da gente conseguir fazer com que o nível tecnológico que a gente atua hoje, ele esteja mais alinhado com o tempo das indústrias de absorção da tecnologia. E provar um valor para a qualidade, que a qualidade não era, como o Fernando falou, o custo e sim investimento. Esse próprio projeto que ele citou, que economizou 35% do descarte de leite, se pagou em 4 vezes. Então a indústria investiu 1/4 do valor do que ela teve de volta. Não, E aí entra essa questão da cultura, né? Da gente conseguir alinhar a cultura com a tecnologia, né? E os desafios que a gente está tendo hoje, o desafio que a gente teve bastante, principalmente no passado, pensando na trajetória da Biome Hub, hoje, esse ano já é diferente. Hoje, médicos, nutricionistas, odontologistas entram em contato com a gente, dizendo, como é que eu uso o exame de vocês, eu quero material, quero conhecer mais e tal. Então, mas esse eu acho que é um ponto, né, falando sistema de startups / venture capital no Brasil, né? Porque você tem uma realidade que você precisa de um investimento para gerar esse convencimento, né? Você precisa de recurso. E é um processo de maturação que ele demora, né? Você precisa de recurso, as pessoas ainda não conhecem a tecnologia, você precisa de recurso, primeiro para investir em infraestrutura, desenvolver produto, mas você precisa levar ao mercado isso. E para levar ao mercado e ter uma receita que seja de fato relevante para se pagar a operação, você precisa ter um recurso significativo e você precisa de tempo, né? Isso quer dizer, em outras palavras, queimar caixa. Né? E aí a gente vê, pegar a realidade de outros países, Estados Unidos, empresas que atuam nessa área ou áreas mais intensivos em P&D e tecnologia, que eles levantam 40 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, né? E enquanto no Brasil a gente não chega a 1/20 disso, assim, na realidade, né? Então a gente tem um duplo desafio aqui no Brasil. E a gente não tem essa realidade que é nos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo a gente não tem uma capacidade de investimento tão alta, e aí você precisa meio que trocar a roda do carro andando. Então investir com limitação de recurso, não só limitação de recurso, mas tempo, né? Tempo é um fator fundamental aqui. E sobretudo você precisa gerar receita ao mesmo tempo que você está fazendo desenvolvimentos. Então é meio que um malabarismo. É uma equação bem complexa. É uma equação complexa, assim. Então a gente, basicamente, a Biome, assim, a gente pegar os pares assim, internacionais, você vai ver que os caras captaram lá 100 milhões de dólares. A Biome, né, só fez uma captação na época do Covid para montar uma infraestrutura e depois foi com todo o caixa. Mas tudo que pegar esses exemplos, né, que nem se compara. A gente, assim, com um valor que a gente pegou, todas as outras empresas que hoje atuam no nosso ramo captaram valores, assim, no mínimo 15 vezes maior do que a gente fez. E hoje eu, assim, posso dizer que o nosso teste é provavelmente o melhor do Brasil e a gente bate de frente com... A gente tem médicos hoje que atendem nos Estados Unidos, que usam o nosso teste para os pacientes brasileiros, e a gente já está tentando levar agora para fora do Brasil, né? Então a gente tem demanda nos Estados Unidos, a gente tem demanda na Europa, tem demanda na Bolívia. Agora, essa semana, eu recebi contato do laboratório boliviano que vai começar a distribuir nossos exames lá também. E aí entra as dificuldades do Brasil, porque o Brasil hoje é extremamente burocrático para a gente poder trazer amostras. Eu consigo mandar os kits de coleta, mas depois eu não consigo trazer. A gente também tem a mesma. Né? É a mesma coisa. É super complexo, né? Em vez de ajudar a gente a trazer... É uma exportação ao contrário, né? E parece que, né, é difícil, assim, de alguns órgãos entenderem isso. Mas eu acho que um dos pontos, daí pegando um pouco lá dos motivos, né, que eu falei de empreender, assim, que era tentar trazer no final do dia, assim, mais pessoas com formação técnica, científica e tal para a indústria, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente conseguiu com bastante sucesso, assim, porque hoje o nível, eu acho, das equipes que a gente tem tanto na ANEL quanto na Biome Hub acho que é fora da curva. Pegando, assim, mais nossa realidade Biome Hub. Hoje, nossa equipe
interage assim, pau a pau, nível de qualidade com qualquer outro player do Brasil e do mundo, assim, também. A gente tem conseguiu construir na ANEEL também um time altamente qualificado que a gente hoje apoia grandes players respeitados do mercado, né? E eles veem a gente com bastante respeito, assim. Então, eu acho que uma das coisas que é fato, assim, dentro da nossa trajetória, eu acho que, pelo menos minha, assim, pessoal, foi conseguir ter atingido dos meus objetivos, né? Que é fazer com que mais doutores pudessem ter espaço, né, dentro do setor privado e, inclusive, visualizar isso. Hoje eu conheci, nessa jornada, assim, conheci vários doutores que se inspiraram na nossa trajetória e resolveram empreender, resolveram procurar emprego, né, se posicionar no mercado de trabalho, vendo que é possível, né? Existe uma vida além das universidades, né? E aqui não, de forma alguma, falando que vida acadêmica não é super importante, porque hoje as universidades são base do que a gente faz, né? Quase tudo que a gente usa como base tecnológica saiu da academia, né? Saiu do desenvolvimento do conhecimento científico básico, principalmente de base. Mas essa não é a única realidade, né? Eu acho que o Brasil tem muito potencial, assim, para desenvolver mais tecnologia. A gente tem um mercado de biotech, um mercado de tecnologia, de deep tech, assim, mais pujante, né? Eu fico me mexendo toda hora e não tenho um TDAH forte, eu não consigo ficar muito parado. Mas, pegando em números, assim, né, então a gente, hoje na ANEEL está com 65 pessoas, na Biome está com uns 35, acho. Então, se pegar esse, provavelmente, sei lá, 60% tem alguma pós-graduação, né, em números. E se a gente for pegar a graduação, pelo menos, eu diria que chega a 90%, assim, né, que tem pelo menos uma graduação. Então, a gente tem time com nível de qualificação alto, né. E esse é um dos grandes motivos que eu acho que a gente consegue se mobilizar rápido, gerar resultado e assim, tá bem na fronteira acho, não é só do conhecimento, né, mas acho que é meio que na fronteira de tudo, em modelo de negócio, em forma de atuação, de poder efetivamente contribuir com a formação do mercado, que é um dos maiores desafios que empresas que trabalham muito na fronteira do conhecimento, né, que uma coisa é tu conseguir navegar numa onda que já existe, né? Então, a gente tem vários laboratórios, por exemplo, fazendo a comparação do Covid, que começaram a fazer teste de diagnóstico de Covid na metade de 2021, final de 2021, que foram começar a se estruturar para fazer teste do Covid, né? A gente, em final de fevereiro de 2020, já estava fazendo os primeiros exames, né? E o primeiro caso grave que teve em Florianópolis foi de um amigo nosso e foi a gente que diagnosticou que ele tinha Covid, né? E então, eu acho que essa é a diferença e para te conseguir fazer isso tem que ter uma equipe, sabe, super qualificada para a gente justamente poder desbravar e preparar o mercado, né? Que é o que a Neoprospecta faz e é o que a Biome Hub também está fazendo hoje, né? Que é educar o mercado e educar da forma correta. Se a gente pegar lá o teu objetivo de 13, 15 anos atrás, que era poder ter uma empresa, né, privada que contribuísse com a sociedade e que gerasse a oportunidade para esses mestres, doutores, enfim, poder também ter a oportunidade e a chance de ter uma oportunidade. Então, você segue com o mesmo foco até hoje. Ah, com certeza. Exato. E então aí há tanto tempo, né, há 13 anos já consolidados e, enfim, podendo... E a gente agradece, né? Porque graças a isso a gente também tá aí. Eu acho que fechando, então, a pergunta principal e que não pode faltar chegamos agora no momento que a gente está, grandes viradas, né? Grandes conquistas, ISO, serviços diferenciados, ferramentas diferenciadas. E a pergunta agora daqui para frente, o que vocês veem, tanto a ANEEL quanto a Biome, né? Vamos aproveitar e pegar as duas. O que vocês têm do momento que a gente está para um futuro próximo? O Biome Hub acho que é crescimento, a gente tem conseguido crescer bastante. Esse ano foi um ano super bom para nós, assim.
a gente começou a tangibilizar resultados, assim, de muito trabalho, muito esforço que a gente vem fazendo. E uma das coisas que a gente está agora na Biome Hub traçando um pouco é recuperando talvez algumas ideias que a gente tinha lá da Neoprospecta, que era mais no início, né? Primeira ideia, que era de desenvolver talvez algumas coisas mais relacionadas à terapêutica, e que dentro do contexto do microbioma humano a gente está vendo algumas possibilidades, né? Então hoje a gente já tem linhas de diagnóstico, começou a trabalhar mais com prognóstico e olhando já para alguns potenciais alvos terapêuticos, né? Então acho que a gente vai seguir mais ou menos essa tríade e tentando sempre se escalar e se manter referência, né? Sempre tentar criar tendência, né, dentro do mercado, dentro dessa área que a gente atua, né? Não necessariamente seguir elas, mas abrir as trincheiras e ser esse pioneiro. Acho que a NEO, a gente tem uma realidade que a gente, né, começou a vender serviço dentro da nossa estratégia, né, que era a principal fonte de receita que a Neoprospecta tinha, e aí a gente foi agregando novas features, soluções, né, pensando sempre nessa linha de gerar mais conhecimento do cliente, ajudar na tomada de decisão, e aí partir um pouco mais de tentar monetizar software, tentar consultoria, né, tentar gerar outras formas de receita, assim, numa estratégia mais de cauda longa, com mais análise, mais tipos de análise diferentes, né, e agora a gente está numa fase que é de juntar todo o nosso, as nossas soluções, né, juntar como um único negócio, né, e seguir fases que a gente vá, de fato, implementar uma qualidade 4.0 dentro da indústria, né, e a gente tem uma realidade que essas indústrias, elas são muito exigentes em gerar cases, né, então a gente, dentro da nossa estratégia B2B, a gente trabalha bem no universo corporativo, de trabalhar com grandes indústrias para fechar grandes contratos, né? Então a gente às vezes demora pela exigência das indústrias de você conseguir gerar esse case, né, para você conseguir fechar um grande contrato, né? Então esse ano foi um ano de dar uns passos para trás, estabilizar, qualificar a nossa receita e pensar nessa estratégia de como que a gente entra em indústrias, começa pequeno e consegue fechar contratos grandes, né? Contratos globais, contratos corporativos, e a gente conseguiu, né? Acho que a gente tem bons resultados esse ano, assim, que a gente está conseguindo fechar esses contratos, né? Acho que a gente tem um grande cliente global, que a gente começou com 2 unidades, está indo para 5 unidades agora em 2024, e vamos chegar até 2026 ali em 11 unidades, né, 11 fábricas, isso falando só do Brasil, mas com perspectivas e possibilidades de a gente colocar isso em outros países. E a gente está falando que são pelo menos aí todas as soluções da Neoprospecta dentro desses contratos, desses projetos, né? Começando lá pela nossa parte de serviço, onde a gente rastreia, identifica problemas, faz o mapeamento da fábrica. Depois disso a gente digitaliza as informações da qualidade com o nosso software Biome Quality, né? Com o NeoBiome a gente consegue então usar todas as features de avaliação de risco que a gente tem, e por fim a gente implementa dentro da indústria o NeoBox, que é o nosso laboratório em caixa, né? Onde de forma monitorizada a gente faz o nosso trabalho aqui dentro da indústria, né? Para eles terem autonomia em gerar, em conseguir ter um laboratório de biologia molecular, que é algo complexo, que envolve, a gente dá, né, todo o beabá para a indústria e fornece todos os nossos softwares. Então, com isso, a ideia é a gente internacionalizar a empresa, acelerar o nosso crescimento, né, e aí para os próximos 3 anos a gente conseguir estar em outros países e estar de uma forma mais sólida, né, numa área que é bastante nichada, né? Então esse que é também um grande desafio, uma área nichada, onde você precisa mudar a gente já conversou aqui um pouco, mudar toda essa cultura, né? Mas essa cultura vem sendo mudada já, tanto pela Neoprospecta, mas o próprio cliente, os próprios clientes, o próprio mercado está mais exigente no que diz respeito à qualidade, né? A qualidade, a parte socioambiental, a parte ambiental, a parte social. Então, eu diria que o nosso grande desafio agora é gerar um crescimento, manter o crescimento, porque a gente teve um crescimento consistente, né, que nos trouxe até aqui,
E agora com essas novas soluções que a gente vem investindo bastante, a gente conseguir manter essa taxa de crescimento, porque passa ano, crescer de 0 para 1 milhão é um desafio, crescer de 1 milhão para 50, para 10 milhões é outro desafio, crescer de 10 milhões para 100 milhões passa a ser um desafio completamente diferente e maior, cada vez maior. Então agora é o que a gente está buscando aí com essas novas soluções. Basicamente usar o que a gente desenvolveu até hoje, somar e aplicar da melhor forma possível. E tu sabe que tem uma coisa assim que a gente percebe também, que é aprendizado da equipe, né? Essa semana estava conversando com algumas pessoas da área comercial lá da empresa e aí a gente olha assim alguns dos nossos números, né? Que até, sei lá, 2 anos atrás a gente achava, pô, vai ser super desafiador a gente conseguir chegar nesse número aqui de análises por número de prescrição, coisa e tal. Hoje, quando a gente olha os números que a gente conseguiu atingir, tipo, isso virou, tipo, basal. Uhum. Essa é a rotina. Sim. Já, sabe, Qual isso o aqui próximo não... passo? Já nem, Tipo, tipo, Uhum. se der esse resultado, a gente fica triste, né? Sim. Então, acho que o ponto todo, e eu acho que é um ponto de aprendizado para todo mundo, né? Que é aquela frase, assim, que o difícil é o fácil que a gente não aprendeu ainda, né? E, eventualmente, as metas, os desafios que a gente se coloca, às vezes eles nem são tão desafiadores, né? A gente só vai perceber, talvez, o peso deles quando a gente consegue atingir, né? E, às vezes, a gente vê que quando a gente olha o caminho, ele parece muito mais difícil, mais sinuoso, mais cheio de pedregulho e que a gente vai ficar escorregando. E às vezes até por não conseguir escolher muito bem ali qual que é o caminho que a gente vai perseguir para poder chegar naquele lugar lá, que no caso é a nossa meta, a gente acaba dando umas escorregadas, mas quando a gente olha para trás a gente vê que, pô, ou era mais fácil do que a gente imaginava, ou pô, se a gente tivesse esforçado um pouquinho mais, a gente podia ter atingido antes, né? Então, a gente sempre olha para esses pontos assim e reflete assim e vê que às vezes a gente já faz hoje, eu acho, enquanto empresa no Brasil, né? Qualquer empresa no Brasil hoje, eu acho que já precisa fazer muito com pouco, né? Quando a gente compara com outros países, principalmente pegando os Estados Unidos, né? Uma empresa principalmente de Deep Tech, Biotech, mas a gente sempre percebe assim que, pô, sempre dá para fazer um pouquinho mais, atingir um pouco mais de resultado. E acho que esse é o desafio, né? E a ideia de quem empreende também, né? É nunca se acomodar com o que não dá, tem, né? é sempre querer. Isso é uma realidade, você está sempre pensando Sim, adiante. como crescer mais, como se desafiar mais, né? Como levar isso a um outro patamar. Assim, isso é sempre um desafio constante. Uhum. Isso, com certeza, todo ciclo assim, de mudança de ano você tá pensando. Uma empresa tem que funcionar que nem uma pessoa, né? Todo mundo acha que quer crescer, ter uma vida com uma qualidade melhor, salário melhor, né? Um padrão de vida melhor. Eu acho que todo mundo tem que procurar isso. E a forma de atingir isso também é fazendo com que as empresas consigam atingir esses patamares, né? Então é meio que... se uma empresa não funciona dessa forma, a gente não consegue, né, fazer com que todo mundo que está dentro do mesmo barco ali, né? Dentro do barco da empresa, ela consiga atingir esses objetivos, né? Então acho que a gente sempre tem que tentar fazer o máximo com o mínimo possível, né? Que geralmente é daí que saem os melhores resultados. Bacana. Pessoal, então acho que é isso. A gente conseguiu abordar bastante aí da história, do contexto, né? Dos objetivos, de tudo que foi alcançado, de tudo que a gente tem ainda a alcançar. E aí a gente gostaria de fechar agora como uma forma de agradecimento a vocês, né, ao Fernando, ao Felipe, e eu falo por mim agora, né, de um lado bem pessoal, numa forma de agradecimento e de orgulho em fazer parte, né, em fazer parte de um pedacinho muito pequeno de toda essa história, mas a gente está aí há alguns anos numa empresa que a gente comentou que é pioneira em várias áreas, numa empresa de biotecnologia, né, numa capital, e que eu posso falar por mim que grande parte, né, do pessoal são de mulheres em cargos de liderança, né, e para mim é um grande orgulho fazer parte desse time, fazer parte de um pouquinho da história.
Ted vai completar aí como nosso coordenador, e aí a gente tem uma simbólica homenagem, uma surpresa para vocês em forma de gratidão, acho que é isso. Uma placa, na verdade. Você sabe mais. Acho que não. Tem que deitar. Eu acho que corta porque Ted abriu o negócio do contrário. Aí. Ai. Não precisa cortar. Tudo aprendizado. Então, a placa que representa um pouco do propósito da empresa, há 13 anos gerando conhecimento para tomada de decisão a partir de informações microbiológicas e dados relacionados. Tem o nome dos dois aqui, né? Dos dois convidados, aqui do Luiz Fernando e Luiz Felipe. Os dois são cofundadores e estão aqui presentes representando aqui. Acho que qual é a câmera que eu aponto aqui? Essa daqui. É uma singela homenagem, né, a todo esse trabalho que vocês fizeram parte de cada detalhe. A gente não falou nem metade aí das variáveis, né, que cada empresa passa, né, uma montanha-russa de oportunidade. O Fernando sempre fala que o lugar onde tem mais desafios é onde tem mais oportunidades também, né? Acho que é a visão de empreendedor que ele trouxe para a empresa. E é real, de fato, as vendas mais desafiadoras são as que geram os maiores contratos, que é geralmente aquela barreira onde poucos vão vencer e estourar aquela bolha, né? Então é o lugar mais difícil que a gente quer estar e que a Neprospecta vem junto com o Brasil Hub querendo estar e vai sempre estar à frente, né? E esse momento de aprendizado da indústria, de todo mundo acompanhar, também faz parte das metodologias ficarem no passado e não suprirem mais uma necessidade que o pioneiro vai suprir. Então esse pioneiro vai sempre, além de fomentar outros que já querem fazer o que a Nel faz hoje, né? Vários no mercado já querem copiar essa receita, a gente está gerando esse conhecimento. Então é um prazer fazer parte disso e dar a nossa homenagem aí. A gente agradece, eu agradeço, bem feliz com essa surpresa, né? Acho que a gente nunca fez nada sozinho, né? Isso eu ressalto bastante, assim, que acho que teve muitas pessoas que passaram por aqui, não estão mais, contribuíram, né? Tem muitas pessoas que estão aqui, contribuíram muito, e com certeza vai ter novas pessoas que vão entrar aqui e vão contribuir. E empreendedor não faz nada sozinho, né? O empreendedor monta time, né? E um time que vai executar junto, né? O empreendedor é uma peça ali. Então a gente nunca conseguiria ter feito nada sem, né, vocês estão aqui, todo o time que a gente tem por trás, tanto na Biome quanto na Neoprospecta, de colaboradores, de stakeholders, né? A gente pode falar, deixar de falar dos nossos sócios, né, dos nossos acionistas, né? A gente tem um grupo de pessoas que acreditaram, investidores institucionais, investidores anjos, que acreditaram na empresa, entraram na empresa, apostaram, né? Então a gente conseguiu construir isso, mas porque tem muita gente acreditando, né, na empresa, acreditando no nosso sonho, né? É um sonho compartilhado. Então a gente fica muito grato e a gente acaba, de certa forma, representando, né, isso, tangibilizando isso por estar à frente, mas assim, é uma coisa que eu tenho convicção que a gente não faz nada sozinho. Assim. Então, desde os colaboradores, que, né, são o ativo talvez principal da empresa, de valor, passando pelos clientes que acreditam no que a gente está fazendo e, né, os nossos investidores. Então, para nós é muito gratificante assim, representar isso. Né? Eu queria dizer mais ou menos a mesma linha do Fernando. Fiquei feliz aí com a homenagem. Tem o símbolo da ISO também. Tem. Para comemorar. Não sei se meu copo não tá, né? Eu sou uma partezinha Grandes só, marcos, né? né? Disso tudo, assim, que já é muito maior, assim, do que a gente... E eu acho que isso é super importante, assim, porque pelo menos uma vez me falaram assim, cara, uma empresa, ela se torna uma empresa quando ela não precisa mais do empreendedor, né? Tipo, o empreendedor talvez ali é uma cereja no bolo, é um cara que talvez está puxando para um lado, puxando para o outro, mas quando a gente consegue efetivamente assim montar uma equipe, montar um time, realmente criar uma empresa, né, que viva, né, que seja um organismo vivo realmente assim, é sinal que a gente conseguiu atingir talvez um dos principais objetivos, que é criar um time que consequentemente vai criar uma cultura e que vai transcender os empreendedores, né? Então eu acho que esse é um dos pontos que eu estava falando antes com relação às equipes, né, que a gente montou, assim, que faz muita diferença, eu acho,
hoje, na posição que a gente tem nas duas empresas com relação ao pioneirismo das duas, ela justamente está representada pela qualidade da equipe, tanto em, assim, em termos, acho que tem qualidade técnica, independente se a gente está falando de área técnica ou área comercial, né, mas na qualidade da equipe e no engajamento que eu acho que toda equipe tem, né, porque eu acho que uma característica muito forte das duas equipes é ser super engajado com relação à empresa, né? E isso foi algo que a gente desde o início tentou construir, assim, que é construir um ambiente onde todo mundo se sinta parte e não só se sinta, né, mas possa efetivamente ser parte, né? Então a gente nunca criou, né, nenhum tipo de barreira cultural, religiosa, de sexo, enfim, político, qualquer coisa do tipo, para que as pessoas realmente se sintam num ambiente que elas possam evoluir, né? E acho que isso essa placa aí talvez uma representação um pouco disso. Obrigado. Eu acho que isso a gente sempre, acho que um pouco da cultura do Biome, da Nelton, muito forte, assim, que essa liberdade das pessoas serem que elas são, né, e poder exercer isso aqui dentro, assim. Então a gente sempre deu muita liberdade, né, desde o ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, assim, inclusive de pegar, assim, nossos princípios, a gente vai ter lá, né, que a empresa a gente tem, né, o Customer First, de focar em cliente, mas a gente tem o People First também, de também focar nas pessoas, assim, e aí isso para nós é só um grande reconhecimento, assim, né, e tenho certeza que muito mais está por vir aí, né, nos próximos anos. Se a gente pegar o histórico e o timeline da empresa, assim, a gente vai ver, assim, que ano após ano, dado, óbvio, sempre tem desafios, mas a gente sempre foi evoluindo, né? A gente sempre foi tendo ganhos e melhorias, assim, para a empresa, para o time, né? E tenho certeza que os próximos anos aí que estão por vir vão ser ainda melhores. Show, pessoal, acho que é isso então. Então a gente encerra por aqui o nosso último episódio dessa temporada. E aguardem que pro ano que vem tem muita novidade, a gente vai estar sempre aí, e a ideia é essa, de ter um bate-papo descontraído, de trazer informação, de trazer, enfim, né, um pouco de ciência e tecnologia de uma forma descontraída. E acho que é isso, até o ano que vem, e vem muita novidade por aí. Obrigado aí. Fechou? Então, nem foi tão difícil, cara. Não foi, né? Achei que ia ter perguntas mais difíceis. Assim, mas... Não, a gente então, vai... o Fernando era bom jogador de futebol. Jogava muito, né? Jogava, inclusive, quando... Você não deixou ele responder. Acho que 40%, 45% do tempo ele estava lesionado. Até hoje ele tá. É um jogo por semana e bancando a semana inteira. Não, isso é verdade. Mas, assim, enquanto eu estava fazendo faculdade, meu ganha-pão continuava se jogando, né, amador, ganhando para isso. E quando eu vim para cá, quando eu fui para Porto Alegre, que eu me formei, fui para Porto Alegre, passei no Sebrae, eu recebi proposta para jogar ali profissional gauchão pelo Inter de Santa Maria. Mas eu não quis, eu não faria mais sentido. Estava com 25 anos já, não faz sentido mais. Né? Mas jogava bem. Umas 800 lesões já nas costas. Eu me lesionei muito. Mas também, se eu fosse tão bom assim, eu tinha sido profissional. Também não era tão bom. Lesionar, né? Mas gosto de falar que sou bom, né? A gente só tem a agradecer as suas lesões e as suas escolhas. Fechou, pessoal? Até a próxima.